Olá, família de Deus, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através do YouTube, através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, sem parede. Pedindo aos amados que se inscrevam aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas que ainda estão com o véu da religião, que ainda se encontram em Moisés, em Jesus de Nazaré, venham ter o entendimento da palavra e que venham se libertar da mão dos homens e que venham servir, adorar a Cristo somente espírito e verdade. Pedindo também que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem. Graça e paz a todos. Mais uma vez, bem-vindos. Abençoados. Hoje nós vamos terminar aquela mensagem da qual é muito comprida e hoje é a parte 3. E com certeza nós vamos terminar hoje. Do qual tem como tema nós nunca conhecemos o pecado. Todos do ano 70 para frente, ninguém conheceu o pecado. E como eu já expliquei, o pecado para Deus foi a transgressão da lei, e a lei foi abolida, a lei foi revogada. E Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, que os crentes não aceitam. Os crentes, eles são contra Deus, né? Então, antes de iniciar aqui, né, as nossas leituras aqui do final desse tema, né? Nós paramos em Tiago 2:10, explicando que Tiago era pregador da lei, era pregador dos judeus, e ele diz que todos que está na lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos, e foi exatamente o que aconteceu. Antes, porém, todavia, contudo, eu queria fazer um comentário aqui, que uma irmã inscrita no canal aí, né? Ela pediu para mim para deixar de chamar os ladrões de ladrões, né? E que eu se preocupasse somente em pregar o evangelho, né? E é exatamente isso que nós fazemos. Só que além de pregar o evangelho com a mente de Cristo, além de levar o teu entendimento, o teu conhecimento, que você é enganado pelos cães, que é enganado pelo ladrão que só te rouba, né? Nós denunciamos a mentira do sistema evangélico, do sistema doutrinal evangélico, desse sistema católico, e que nós denunciamos, abençoado. Por quê? Porque esses homens, eles só pregam para te roubar. E não sou eu que chamo ele de ladrão. Explicando aí para a irmã que disse que eu chamo esses cães de ladrão. Olha, eu vou ler para você aqui, João 10, tá? E vou te explicar quem é que chamou esses cães de cães gulosos, né? Que não foi eu, quem chamou foi Deus. Chamam ele de fariseus hipócritas, salteadores, ladrões. E eu vou mostrar para você que não sou eu que chamo, abençoado. Não sou eu que chamo. Olha, João 10:1. Em verdade, vos digo, isso aqui é o antigo pacto, tá? Aqui ainda existia pastor. Hoje não existe mais pastor como ser humano.
só existe um pastor, só existe uma igreja, só existe um proprietário da igreja, tudo no singular. Primeiro, qual é a única igreja do mundo? Homens não têm igreja, homens têm empresa para roubar, porque eles não estão te vendendo nada, eles não estão te vendendo nada e levam o teu dinheiro, então eles estão te roubando. Então, só existe uma igreja, só existe um proprietário e só existe um pastor. Primeiro, qual é a igreja? A de Cristo. Aquela que ele falou para Pedro. Eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entendeu, abençoado? A minha igreja, no singular, só uma. Então, no mundo inteiro só existe uma igreja. E não é de parede. E qual é a igreja? Somos nós. A morada de Deus. O santuário de Deus. Que Deus é Espírito. Que o pastor disse que viu ele. Entendeu, abençoado? Então, segundo, quem é o proprietário da igreja? Da única igreja no mundo? Deus. Deus. Quem é o pastor da única igreja do mundo? É Ele. Ele é o pastor. Entendeu, abençoado? Com a queda do templo, né? Lá em Jerusalém, no ano 70, o chamado pastor, ele levou uma pesada na bunda. Ele perdeu essa profissão de pastor, que na época lá era sumo sacerdote. E os puxa-saco dele. E hoje não existe mais pastor. O que existe aí são cães gulosos, ladrões, salteadores, que montaram empresa e que roubam em nome de Deus, abençoada. Então, eu não posso pregar o evangelho sem denunciar esses cães, tá? Porque senão eu estou passando a mão na cabeça deles. E vocês não têm entendimento de nada, e tu vai para a tua igreja e tu vai dizer tudo para o teu pastor. Tu vai se ajoelhar nos pés de um cão de saia para você confessar os teus pecados. Que pecado? Que pecado? Se não existe pecado, se na cruz ele aboliu, ele acabou o pecado, que era a transgressão da lei. No ano 70 ele aboliu definitivamente a lei, que era a transgressão, que era o pecado para Deus. Então, para Deus não existe pecado, abençoado. O que existe em vocês aí é idolatria. Você se ajoelhar diante do homem para falar da tua vida que não tem nada a ver com Deus, abençoado. Isso aí é fofoca. Você confessar teus pecados a padre, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é fofoca. Olha, João 10:1. Em verdade vos digo, 2 pontos. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, por que ovelha? Porque aqui, né, aqui era na lei, aqui era no antigo pacto, então era comparações, era sombra, era tudo falado por meio de parábolas, entende, abençoado? Que após o ano 70, não existe negócio de ovelha, não existe negócio de pastor, existe o que? Filho abençoado, filho, espírito. Os espíritos revestidos de carne, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Então, ele está dizendo aqui, explicando, né? Falando sobre somente ele é o bom pastor. Olha, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, Deus está dizendo, né, que quem não prega a verdade, quem não prega a escatologia consumada, quem não prega viver somente por fé, né, crendo na obra de Deus consumada em 7 dias, é ladrão e salteador. Quem não prega isso, ou seja, quem não prega o ministério do Espírito, quem não prega a graça,
quem não prega a escatologia consumada, quem não prega o poder de Deus abençoado, para viver só por fé, é ladrão, é salteador. Quem disse, Lira? Deus está aqui, ó. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, já expliquei porque ovelha, mas sobe por outra parte o quê? Essa outra parte não é porta, não é nada. Essa outra parte é pelo engano que o sistema religioso prega. Entende? E qual é por onde que é para você levar o entendimento? A graça. Dizendo que Deus já fez tudo, mostrando, e é para você viver por fé e não por macumba, como vocês pregam. Outra parte, esse é ladrão e salteador. 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o bom, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra por qual porta, abençoado? Qual é a porta? Isso daqui falando por meio de parábola, e ele tá se referindo, né? A graça de Deus, o ministério do Espírito, né? É a entrada, é Cristo, é Deus. A única entrada é Ele. Tem nada a ver com homens. Então, olha, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, o único pastor, mediante esse texto aqui, é somente ele. A entrada é só por ele. E que isso daqui ele está falando por meio de parábolas. Por quê? Porque isso daqui estava antes do ano 70. E no 4 ele diz, ó, depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Falando de quem? Quem é que é o estranho? Esses cães aí, esse ladrão, esse salteador. Quem está seguindo o homem, né, não está em Deus, não está em Cristo, abençoado. Não está ouvindo a voz dele, abençoado. A voz de Deus, que é o que acontece com vocês. Quando se prega a verdade de Deus, você diz que é mentira. Quando o pastor prega a mentira dele, você diz que é verdade. Então, abençoado, para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Fora de quê? Fora do engano, abençoado. Fora do engano. Fora da onde vocês estão, que vocês não querem. Então, eu vou passar bem para cá, ó. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o cão só rouba, abençoado. Mata as pessoas. 12, ó, o mercenário, ladrão, salteador, mercenário, ó. O mercenário que não é pastor. Então, irmã, olha, você quer que eu deixe de chamar eles de ladrão? E Deus chamou eles de ladrão, de salteador e agora de mercenário. João 10, 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Então, o filho de Deus, né, não pertence a esses ladrão. O filho de Deus não pertence a esses salteadores. O filho de Deus não pertence a esses mercenários. O filho de Deus não pertence a esses cães gulosos que só pregam por topo e ganância. Que eles pregam só para roubar os filhos de Deus, para escravizar os filhos de Deus. Nós não podemos calar diante dessa realidade.
Abençoado, tu quer conhecer o teu pastor? Volta lá, diz que está precisando de alguma coisa, para ver se tu vai ao menos entrar na macumba dele. Diga que você não tem mais dinheiro para dar o dízimo, que você não tem mais nem um centavo e que você está passando necessidade. Pede um bujão de gás para esses ladrão, principalmente as grandes, vai lá. Tu não vai nem entrar lá, abençoado, ele vai dizer que a tua fé está pouca. O teu dízimo está atrasado, abençoado. O mercenário, olha, o mercenário que não é pastor, falando desses cães aí do sistema, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispensa. Tu tá vendo, abençoado? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Entendeu, abençoado? Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E isso aqui é antes da cruz, né, abençoado? Então também estava tudo para o futuro, que já passou. Então, olha, falar dessas coisas, eu vou parar por aqui e vou fazer mais um comentário. Eu vou gravar esse vídeo aqui, só falando isso aqui, né? Dando explicações. Eu vou mostrar para vocês aqui mais uma vez o comentário do cara que disse que fez 4 anos de teologia, né? E que realmente Deus é maravilhoso demais e ele só dá entendimento a quem ele quer, abençoado. A quem ele não quer. Ele só dá conhecimento para quem ele quer. Ele só abre o entendimento para quem ele quer. Esse entendimento não é para todos. Olha aqui o comentário aqui do doutor em teologia, do Cícero, ó, da última pregação que eu fiz, né? Falando que a lei foi abolida, né? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Olha o comentário do cara, ó. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, nem os profetas. É claro, inteligente, ele disse isso. Mas quem foi que disse isso? Foi Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, que era Deus, ele veio fazer o que, abençoado? Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. E quem era que estava sobre a lei, cãozinho? Os judeus somente. Os judeus, somente os judeus. E ele veio resgatar, ele não resgatou? Ele resgatou, sabe como, inteligente? A lei de Moisés eram 613 mandamentos e ordenanças, e que era sombra, e que o homem jamais conseguiu fazer. Eram 365 leis, cãozinho, para eles dizerem sim. Aliás, para eles dizerem não. E 248 para eles dizerem sim. Então, eles nunca chegaram a lugar nenhum e eles faziam um e tropeçavam no outro e eram culpados de tudo. Então, Deus enviou o seu Filho para resgatar eles que estavam na lei. Como? Cumprindo a lei. Ele não veio abirrogar, ele não veio por fim. Jesus de Nazaré, inteligente, ele veio cumprir a lei. E na cruz, ele falou, tetelestai, está consumado. A lei espiritualmente deixou de existir. E, como eu já falei, que vocês não conseguem entender, né? Principalmente os doutores, que a lei fisicamente e juridicamente
ficou ainda em vigor, porque o templo permanecia de pé. E a profecia para a queda do templo era quando? Para o fim daquela geração, para o ano 70. É Daniel 9, 24, Mateus 24, 34, daquela geração. Então, no final daquela geração, do ano 70, caiu o templo, acabou a lei. Ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Pronto, ele cumpriu. E quem foi que pôs sim? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. E quem foi? Quem foi que pôs sim a lei que Paulo revelou? Deus abençoado, o ressuscitado. Não foi o Jesus de Nazaré, burrinho. Jesus de Nazaré era o judeu. Ele veio para cumprir. Então, o doutor em teologia diz assim, ó. Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Não é abolir, é abrogar. É a lei, nem os profetas. Claro. É claro, ele veio cumprir. Essa missão aí era para o ressuscitado inteligente. Ele veio para os seus, aí já vai lá para João, ó, e os seus não receberam. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas eram todos? Não, só os que iam crer, cãozinho. Aqueles que já foram escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. E os que não creram eram filhos da perdição. Não era para crer que você tem tudo para ser um filho da perdição, abençoado. Porque não consegue entender nada, abençoado. Deus levantou o filho da ira para mostrar. Deus levantou o filho da perdição, né? Para mostrar sua ira neles. E ele lá, todos eles lá, o filho da perdição, foram tudo mortos, abençoado. Foram tudo mortos, só sobrou o general Tito, que deu sequência ao filho da perdição. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, nem os profetas. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Já te expliquei, cãozinho, que tu não aceita. Ele veio para os judeus, mas nem todos os judeus receberam. Claro, não era para receber. Se tinha o filho da perdição e o da salvação, como é que todos eles iam receber ele? Claro que não, a obra é de Deus, ô cãozinho, não é tua. Então, os que eram dele, os espíritos que já foram feitos para crer, né, que parece que não é você, eles creram. E os que não creram, era joio. Deixa eu continuar aqui. E os seus não receberam. Aí ele diz assim, ó. Então, todos os que receberam foram feitos filhos de Deus. Claro. Esses que foram feitos filhos de Deus, todos, né? Então, todos os que receberam foram feitos filhos de Deus. Aí ele não tem entendimento de nada, né? Esse doutor. Aí ele entende o quê? Que esse todos aqui são todos os povos. Não é não, cãozinho. Olha, então todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. E quem foi que o receberam? Quem foi? Tu não sabe. Só os eleitos. Doutor, somente os eleitos. E quem são os eleitos? Todos. Todos os eleitos. E quem são os filhos da perdição? Todos os filhos da perdição. Todos que não receberam. Aqui tem dois todos, cãozinho. Então, olha, todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Quem é que é o filho de Deus? Os que creram. Todos os que creram. Não é toda a humanidade, não é todo mundo. Então, o inteligente diz, olha, maldito é aquele que diz que não tem pecado. Olha, o cara está brigando para ser pecador. Aí ele diz, abençoado, deixa eu te falar uma coisa, maldito todo aquele que não tem pecado. Isso se refere, né? Isso se refere, tu parece que não adianta acompanhar, porque tu não sabe de nada. Todos
Maldito todo aquele que não tem pecado, né? Quem pregou isso foi Tiago, foi Pedro. Que ele disse que quem não tem pecado era mentiroso. Ele estava certo. Por quê? Porque ele estava antes da cruz. Ele estava antes da lei ser abrogada. E o que era o pecado? A transgressão da lei. E quem é que estava sobre a lei? Os judeus. Quem era que era pecador somente? Só os judeus. Porque a lei só veio para eles. Doutor, joga-se teu diploma na privada. Olha, aí ele diz assim, a Bíblia contradiz tudo, tudo o que você, na sua ignorância, está falando. Ignorante é tudo, doidinho. Que Deus pegou a tua inteligência, né? Ele aniquilou. Ele destruiu a sabedoria do sábio e levantou o analfabeto e gago para dar mãozada na cara de vocês assim, entendeu? Dar um monte de paulada em você, que foi o que você recebeu agora. Ó, pedindo aí, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem e eu vou dar sequência aqui em outro vídeo. Graça e paz.